Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. 8 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Éfrem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. Jesus soube ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Na liturgia semanal, deixamos agora o Evangelho de Marcos para iniciarmos uma leitura contínua do Evangelho de Mateus. Iniciamos hoje com o discurso de Jesus na montanha. Jesus sobe ao monte e de lá do monte ele começa a ensinar a semelhança como Moisés ensinava o povo de Israel no Antigo Testamento. E o ensinamento que Jesus traz é o que nós ouvimos no trecho do Evangelho de hoje. Como nós conhecemos as chamadas bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres, os mansos, os aflitos e assim por diante. Os bem-aventurados, as bem-aventuradas são aquelas pessoas que encontram o que se chama de felicidade. Por isso, algumas traduções traduzem a palavra em grego por felizes. Bem-aventurados, ou felizes, ou alegres. São termos que se aproximam do sentido original do termo. E o termo quer expressar essa experiência humana de sentir-se pleno e realizado. E a mensagem do Evangelho de hoje traz uma novidade tremenda, porque esse sentimento de felicidade, de realização, de plenitude, de bem-aventurança, não estão de acordo com a propaganda comum que a gente ouve. Para algumas pessoas, ser feliz, ser realizado na vida é ter bens materiais, é possuir fama, conforto. E o que Jesus fala no Evangelho, ele fala de outros valores. Ele fala da pobreza em espírito. Ele fala que bem-aventurados são os aflitos, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, os puros de coração, os promotores da paz. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa de justiça. Bem-aventurados são
aquelas pessoas que sofrem injúrias e perseguições por causa do Evangelho. Todas essas expressões não são um desejo de Jesus para a pessoa, mas são condições que às vezes nós nos encontramos por causa do Evangelho. São condições que o próprio Jesus viveu na vida. Ele é o bem-aventurado por excelência. Ele viveu na sua existência o que nós ouvimos nesse trecho do Evangelho. E nós somos convidados a acolher essas circunstâncias como compromisso evangélico. Isto é, somos chamados a encontrar alegria, realização de vida no nosso compromisso de fé no seguimento a Jesus Cristo. De não vivermos uma vida só com os valores comuns, mas somos chamados a descobrirmos novos valores, descobrirmos valores mais profundos, valores invisíveis, valores que descobrimos no mistério do amor de Deus. São os valores do Evangelho, são as bem-aventuranças, são os tesouros da vida de Jesus, são modelos que Jesus nos apresenta e que somos chamados a viver, configurando a nossa vida à vida de Jesus, buscando assemelhar a nossa vida com a de Jesus. E se a gente perpassa novamente o texto, as leituras, cada frase, podemos cruzar as linhas do texto com as linhas da nossa vida. De alguma maneira, de alguma proporção, passamos por isso que o Evangelho fala. Podemos olhar nossa vida no espelho do Evangelho. Quer dizer, reconhecer que já somos bem-aventurados, alegres, felizes e realizados, mas caminhamos para a bem-aventurança plena. A nossa comunhão com Cristo na oração, a nossa comunhão com Ele nos conduz a viver a vida dele, isto é, a viver as bem-aventuranças. Se sua vida, por acaso, está com excessos ou com outras faltas, peça ao Senhor nesse momento de oração a graça que a tua vida se assemelhe cada vez mais à vida de Jesus, a uma vida bem-aventurada. Oremos ao Senhor. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.